Ex-repórter do programa do Ratinho ganha processo contra o SBT e desabafa. Matéria de 27/7/2021. Ney Inácio, de 65 anos, ganhou uma ação que movia contra o SBT há 2 semanas. O jornalista trabalhou por 23 anos no programa do Ratinho e foi demitido em agosto de 2020, após um diagnóstico de câncer. Sobre o ex-patrão, o profissional ainda fez um desabafo. Segundo informações do colunista Léo Dias, a justificativa para seu afastamento foi por pertencer ao grupo de risco da Sungamonga e por precisar de cuidar da sua saúde. Na ocasião, Ney decidiu abrir o processo contra a emissora. Segundo o advogado Vitor Cooper, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício no período de 8/6/2009 a 19/8/2020, embora ele trabalhasse desde 1998, e a dispensa discriminatória pelo fato de ter sido dispensado durante um tratamento contra um câncer de próstata. Diante do reconhecimento de fraude na contratação através de pessoa jurídica, o SBT foi condenado a pagar todos os encargos trabalhistas rescisórios de todo o período contratual. Além dos direitos trabalhistas, foi conferida ao repórter a aplicação das normas coletivas de categoria dos jornalistas, o que conferiu ainda os direitos a outros benefícios normativos, tais como reajuste de categoria, adicional por tempo de serviço, vale-refeição, participação de lucros e resultado, bem como multas normativas pela ofensa à convenção coletiva da categoria, explicou o magistrado. De acordo com Ney, ele trabalhou durante um período já estando com a doença. Sobre Ratinho, ele confessa que ficou um pouco decepcionado pela forma que ele agiu, em vista que o considerava como um amigo há mais de 30 anos. Ele não me deu a mão, veio falar comigo um ano depois e nunca ofereceu trabalho em sua rede de televisão e rádio, declarou, relembrando que esteve presente no piloto do programa na emissora do Silvio Santos. O piloto quem fiz fui eu, porque o Ratinho, no dia, estava de licença, então fiz no lugar dele. Lógico que não foi pro ar, foi só para testar câmeras, posicionamentos, aquelas coisas todas. Estava lá desde o primeiro programa dele. O jornalista afirma que foi procurado pelo ex-patrão um ano depois. Mesmo assim, nunca ofereceu um trabalho. Só promessa. Fiquei chateado. Ele pagou 6 injeções pra mim. Caras, cada uma custava R$ 4.000. Ele deu do bolso dele. Nunca vou me esquecer. Jamais. Agradeço muito a ele por isso, mas quando fiquei desempregado, precisamos realmente trabalhar. Ele não abriu as portas da rede massa dele no Paraná, em Santa Catarina, onde moro hoje, em uma ilha. Nem em rádio, nem em nada. Ele poderia ter feito isso. Ele é dono. Não tem vaga? Ele é o dono, ele faz a vaga. São mais ou menos 20 emissoras de rádio ou mais, e umas 15 de televisão. Nesse ponto ele não me ajudou não, tenho que ser claro. Ele só me procurou para tentar fazer acordo para não desembolsar tanta grana. Quem paga a indenização é metade o SBT e outro o próprio Ratinho. Eles dividem lucros e despesas. Todo mundo que está saindo lá está entrando com ação. Só esse mês, 4 estão entrando com ação só do programa do Ratinho, contou. Recentemente, Ratinho fez duras críticas a Raquel Sherazade por conta de um processo que ela moveu contra a emissora. O posicionamento do apresentador dividiu opiniões. Olá, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Aqui quem vos fala é o Davi. Meus nobres e queridos irmãos, não me surpreende em nada que a mídia haja dessa forma. Algumas pessoas que são fãs do Ratinho, do Silvio Santos e etc., talvez se surpreendam. Mas a gente que já pesquisa há anos aqui e vê os bastidores desses caras, a gente sabe muito bem como é que eles agem. Não tem amor, não tem compaixão, não tem companheirismo entre eles. Daí você já começa a entender que se eles não são amigos nem dos seus próximos, das pessoas que ajudaram eles a chegar onde chegaram, por exemplo, nesse caso do Ney, ele é o repórter mais antigo do Ratinho. Inclusive, como na própria matéria falou, ele que montou o primeiro episódio piloto, que na verdade não é um episódio, né? É uma gravação que eles fazem para ver posição de câmera, a iluminação se está boa, para tudo ser perfeito. E quem deveria ter feito isso era o Ratinho, estava ocupado, não fez, e quem fez foi ele pelo Ratinho. Então é um cara que está desde o começo. Eu lembro ainda das matérias desde o programa do Ratinho, né? O extinto programa do Ratinho. Enfim, meus irmãos, isso não me surpreende. O que me surpreende é que muitas pessoas comem a narrativa de que não deve existir direito trabalhista no Brasil. Ah, mas isso acaba com o emprego e isso e aquilo. Estão diminuindo os direitos trabalhistas. Hoje em dia você bota uma empresa em questão, né? E chega lá, dependendo da causa, você pode ser obrigado, como a gente já noticiou aqui em matérias, você pode ser obrigado inclusive a pagar indenização a seu patrão e pagar até os honorários do advogado dele. Como é que o povo brasileiro aceita essas coisas? Muita gente diz que, olha, mas nos Estados Unidos, nos países de primeiro mundo, não existe direito trabalhista. Por que é que aqui tem que ter? Bom, meus irmãos, tem essa imagem aí do PS5,
dá uma boa olhada, que na maioria dos países ele custa menos de 500. Aí alguns alienados vão olhar e vão dizer, ah, mas isso é em euro, isso é em dólar, são moedas que valem mais do que o real. Não é assim que se vê as coisas, meus irmãos. Esse é o olhar que o sistema quer que você veja. Essa desvalorização das moedas de países como o Brasil é para que países ricos, pessoas que vivem nesses países, que negociam com essa moeda, você sabe que toda negociação internacional tem que ser feita no dólar. Então, dessa forma, eles desvalorizam propositalmente, com o consentimento do próprio governo que trabalha para isso. Eles vão desvalorizar a moeda e assim eles podem comprar muito mais coisas do que comprariam com sua moeda. Imagine uma moeda que fosse igual ao valor dela em todo lugar do mundo. Então, o preço, né, seria o mesmo que dentro da própria nação, mas desvalorizando. Com a minha moeda eu consigo comprar muitas coisas daquele país tido como terceiro mundo. Então isso é proposital. Os nossos entreguistas fazem isso de propósito. Então quando você vê o preço de um console como o PS5, você tem que ver quanto ganha a pessoa que mora naquele país. Por exemplo, vamos pegar os Estados Unidos, como todo mundo faz. Estados Unidos, a média de uma pessoa de baixa renda, um salário mínimo lá, está entre os 1.500 e 2.000 dólares. Então, ele pagando 500 dólares pelo PS5, videogame de última geração, ele está pagando um terço aí do seu salário. Agora, quanto custa esse aparelho aqui no Brasil? Ele está custando em média, como você está vendo aí na print, R$5.000, sendo que o salário aqui, para aqueles que ainda estão trabalhando de carteira assinada, R$1.100. Então, tem diferença ou não tem diferença, meus irmãos? E você vai ver os componentes eletrônicos que tem dentro de um console desse. Você vai ver que os nossos minérios é que produzem esse tipo de coisa. Minérios que, como o Dr. Enéas explicou, é de uma só safra. Quando acabar, não tem mais. Veja lá aqueles buracos que a Vale, que inclusive essa semana aumentou o seu valor de mercado. Você dê uma boa olhada naqueles buracos, aqueles monumentos monstruosos que estão ficando lá. E ali não vai se achar mais nada. A riqueza que tinha ali está sendo drenada, está sendo levada. Está construindo aí PS5 para ser vendida aos próprios donos, que somos nós, por muitas vezes mais caro. Ainda que você fizesse a conta burra, a conta idiota, dizer, não, vamos fazer a conta aqui. Ele é 500 dólares lá, vou multiplicar por 5, vai dar aí o que? 2.500, não chega a 3.000 dólares. Pois é, meu irmão. Por que pagamos 5? Mesmo assim, tem pessoas que são contra os seus próprios direitos trabalhistas. É como algumas pessoas de esquerda debocham, e nessa parte eles têm razão, pobre de direita. O que a gente tem que ser não é nem direita nem esquerda, meus irmãos, é nacionalistas. É a gente chegar para os políticos e perguntar, explique isso aqui. O senhor pretende ser alguma coisa aqui? Senador, deputado, presidente, governador? Pois bem, me explica, por que disso aqui? Qual é a tua proposta para mudar esse cenário? A gente poderia colocar esses caras na saia justa. Você vê que hoje em dia, né, com as redes sociais, você pega o Bolsonaro mesmo, aí tem aquele cercadinho ali, só entra as pessoas que são a favor dele. Pessoas que podem questionar e colocá-lo dentro de uma saia justa. Tá fora, isso aí eu não dou entrevista. A mesma coisa os outros fazem, não é só ele não. Ah, pra isso eu não dou entrevista, pra aquilo ali eu dou, porque aquilo ali já é mais chegado nas minhas ideias, ou não tem coragem de perguntar. E vai se criando esses grupinhos, essas bolhas, né, onde as pessoas são doutrinadas a seguir esses caras, pegá-los como uns verdadeiros messias e não questioná-los em nada. O resultado, meu irmão, é esse. Então você veja, no caso desse Ney, se não fosse os direitos trabalhistas agora, que inclusive o SBT está recorrendo, já disse que não vai querer pagar isso, vai recorrer. O cara sai com uma mão na frente, outra atrás. O camarada dá o sangue, você pode olhar as reportagens dele, você vai ver que são reportagens muito boas. Eu achava ele o melhor do Ratinho. Reportagens muito boas, ele apresentava muito bem, fala muito bem, cara super inteligente. E aí deu os seus melhores anos de vida, né, a uma emissora. E aí de repente adoece e é chutado, como se fosse um cachorro mesmo na rua. É chutado. Ainda quando uma pessoa hoje chuta um cachorro e alguém filma, dá ruim pra essa pessoa, né? As pessoas hoje, graças a Deus, estão mais conscientizadas. Mas quando acontece com outro humano, muitas pessoas até acham bom. Olha, quando tinha dinheiro era assim, era aquilo, era assado. E é o que a Bíblia falava. O nosso livro sagrado de regras, que vem direto de Deus, esse livro deixa claro que essas coisas aconteceriam. Se você ler a Bíblia na íntegra, se você esquecer religião, vai olhar aquelas palavras que estão ali, você vê que ela é contra a própria religião. Ela explica o que é o verdadeiro caminho para Deus e não tem nada de dízimo, não tem nada de devoção a homem, ao contrário. Tem libertação, porque a verdade liberta. Então lá está escrito que o coração do homem se esfriaria
a compaixão, o amor para com o próximo, acabaria, o homem ficaria amante de si mesmo. E você vê essas pessoas, como o Ratinho já, ficando velhos, acumulando aí grandes fortunas, e sabe que quando ele for pro buraco ele não vai levar isso. Mas a ganância é tão grande que ela cega o homem, e até o seu último dia, a sua última respiração, ele vai estar voltado a crescer, a ganhar mais e mais dinheiro. E se para aumentar lucros esses caras têm que deixar de lado a amizade, o amor, eles fazem isso. Então por aí você se tira que pessoas como eles, que é os que geralmente chegam aí nos cargos de poder, no comando da nação, se eles tratam assim seus entes queridos, se eles tratam assim seus amigos do peito, como o repórter mesmo disse, você ouviu. O Ratinho era meu amigo há mais de 30 anos, então uma amizade de 30 anos. Veja como uma pessoa realmente tem que ser amigo, não é? Uma amizade durar 30 anos pode ser por acaso e não é levado em consideração quando você não pode mais servir da forma que você sempre serviu. Então isso é humanidade, meus irmãos. É esse o mundo que a gente diz que melhorou, avançamos, estamos mais evoluídos? Eu acho que não. Na verdade, a humanidade está regressando. Você entra dentro de uma casa comum, cidadão normal, e você vê que o filho nunca mais almoçou com o pai, a filha. A família não conversa uns com os outros, não sabe o que se passa na vida ali entre eles, porque não conversam. Muitos jantam até dentro dos quartos, o outro na sala. Não tem mais aquele momento família, sabe? É um no joguinho, o outro no celular. Mesmo quando se sentam na sala para se alienar diante da TV, mesmo quando fazem isso, muitos estão mexendo no celular. Cada um no mundo. Tem uma série que eu sempre assisti, né, a Sobrenatural, e tem um monstro, né, que devora as pessoas, e ele fala que nós nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo nunca estivemos na história tão sozinhos. Ele diz que antigamente, antes da tecnologia, era difícil ele pegar uma pessoa, talvez uma por semana. Mas depois que tem a tecnologia, ele dá um simples telefonema e consegue marcar o que ele quer. Quantas vítimas ele quer fazer, ele consegue. É claro que é uma série de TV, fantasia e tudo, mas você trazendo isso para a realidade, você vê que é exatamente assim. As pessoas hoje estão cada vez mais isoladas dentro das suas bolhas, nos seus próprios mundos, onde ela cria ali, não quer ser contrariada, então ela cria essa bolha, né? Que é para proteger ela de informações que vão contra a ideia que ela tem do mundo. É por isso que você vê, a gente tem poucas visualizações aqui, você vê as plataformas agirem arbitrariamente, né? Dizendo, olha, isso aqui não pode, isso aqui pode, e as pessoas até aceitam, porque no final das contas elas não querem ser despertas. Elas nos veem, eu já dei esse exemplo aqui, né? Como alguém que está com um alfinete ali, prestes a furar a bolha dela. E ela está fugindo, olha, ele quer furar a minha bolha. Então, bane o cara, tira ele daqui, silencia a voz dele. É o que está acontecendo. E aí, com essa doutrinação, repito, o governo toma decisões contra o povo, que nesse caso é os direitos trabalhistas, tem que ter. Porque para a gente chegar ao ponto de dizer, olha, não precisa mais de direito trabalhista no Brasil, a gente primeiro precisa consertar esses preços abusivos. A gente primeiro precisa ter dignidade. Na nossa moeda for forte, a ponto de bater de frente com o euro, a ponto de bater de frente com o dólar, e já poderíamos ser até mais se atrelássemos o nosso dinheiro às nossas riquezas. Se a gente não tivesse governos submissos ao interesse estrangeiro, você podia tirar. Tivéssemos boa educação nas escolas, para que as pessoas entendessem e dessem valor à sua própria mão de obra, aí a coisa seria diferente, porque do jeito que as coisas estão no Brasil, meus irmãos, se não tivesse a lei anti-escravidão, devido à dificuldade que é para arrumar um emprego hoje, devido à dificuldade que está para você honrar suas contas, faltando muitas vezes o básico dentro da casa do cidadão trabalhador, muita gente se submeteria a trabalhar 12, 14, 16, 18 horas por dia, só iria cochilar e voltar a trabalhar. Se fosse legalizado, muitas pessoas estariam dentro dessa rotina. Algumas já estão e a gente nem sabe. Tem muito cidadão de bem que trabalha as suas 8 horas, pega o carro, pega a moto, vai rodar, vai fazer iFood, vai fazer Uber. E tem uma jornada de trabalho diária de 14, 16, até mesmo 18 horas. Mas está todo mundo fazendo vista grossa para isso. Ninguém se preocupa com o próximo. E o resultado é esse, meu irmão. Tudo que a gente faz de ruim volta para a gente mesmo. E nesse caso, volta para a sociedade como um todo, algo muito ruim. Enfim, meus irmãos, gostaria de saber a tua opinião sobre esse assunto. O que é que você acha de direito trabalhista? Tem que tirar mesmo? Temos que imitar só o que convém ao sistema antes de consertar o país? Enfim, deixa aí a tua opinião. Seja qual for ela, será sempre respeitada. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e, por favor, compartilha. Fui!